Olá! Hoje o nosso convite é para uma meditação. Vamos mergulhar juntos no primeiro capítulo de Gênesis. E para fazer isso, a gente vai precisar deixar um pouco de lado aquela lente mais científica, sabe? A ideia aqui é contemplar esse texto pelo que ele realmente é: a grande porta de entrada da revelação, o fundamento teológico de tudo que existe. Porque ele não está ali só para nos dizer como o mundo começou, mas principalmente para revelar por que ele existe e quem é, na sua essência, o seu Criador. E essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa reflexão. Por um instante, vamos deixar de lado o como e focar no porquê. Por que existe algo em vez do nada absoluto? A resposta que o Gênesis nos oferece não é uma equação, mas sim uma verdadeira sinfonia de propósito e de amor divino. Para a gente poder entrar nesse texto, é fundamental ajustar o nosso olhar. A intenção do autor sagrado não era, de forma alguma, descrever a mecânica do cosmos. Era proclamar verdades divinas. A criação não é um processo cego, aleatório. Pelo contrário, é um ato intencional, um ato livre e amoroso de um ser que é pura bondade e sabedoria. É a partir de uma fonte que transborda a bondade que o universo todo começa a existir. Antes da gente explorar a obra, é indispensável meditar sobre o artista. A escritura começa com Deus e a nossa meditação também precisa começar por ele, porque sua natureza é a causa primeira de tudo que existe. Sem uma compreensão correta de quem Deus é, a criação se torna um enigma insolúvel. A filosofia nos dá um conceito de uma profundidade imensa, ipsum esse subsistens, que quer dizer basicamente o próprio ser que subsiste por si mesmo. Vamos parar para pensar um pouco nisso? Nós e tudo que está à nossa volta, nós temos existência. A gente recebe essa existência. Com Deus, não. Ele não tem ser. Ele é o ser. É totalmente diferente das criaturas que estão sempre mudando, se desenvolvendo. Deus é o que chamamos de ato puro, ou seja, plenitude total sem nenhuma possibilidade de ser outra coisa, sem começo, sem fim, sem partes. E aqui a gente começa a ver como os atributos de Deus vêm diretamente dessa natureza dele como ato puro. Por ele ser simples, sem partes, ele é perfeito. Por ele ser a plenitude do ser, ele é o sumo bem. E o que isso significa na prática? Significa que a criação não nasceu de uma falta ou de uma necessidade em Deus, mas sim de uma superabundância, de um transbordamento de bondade que ele quis livremente compartilhar. A própria forma como a criação é narrada nos leva para dentro desse mistério. O texto diz como uma simplicidade maravilhosa. E Deus disse. Mas essa pequena frase, Deus disse, contém uma profundidade que a gente mal consegue sondar. O dizer de Deus não é um som que viaja pelo ar, é uma ação que já revela a natureza de um Deus que é comunhão. A tradição da Igreja, ao conectar Gênesis com o Evangelho de São João, sempre entendeu que essa palavra dita por Deus é o Verbo divino. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, por quem tudo foi feito. O Pai concebe e ordena, o Filho, que é a palavra, executa. Então, a criação é, desde o seu primeiro instante, uma obra trinitária. E a terceira pessoa, onde ela está? O texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Santo Agostinho, de um jeito belíssimo, comenta que uma das traduções do verbo hebraico original sugere a ideia de incubar, como uma ave que aquece os seus ovos para gerar vida. Essa imagem é sublime para ilustrar o papel do Espírito Santo. Não é uma força violenta, mas um amor divino que, com um calor que dá vida, prepara e nutre a matéria, tornando-a pronta para receber a palavra formadora de Deus. Agora, a forma como a criação é contada não é por acaso. A estrutura dos 6 dias é uma verdadeira obra-prima, tanto literária quanto teológica. Ela nos revela a sabedoria divina transformando o caos em cosmos, a desordem em uma ordem cheia de propósito. Essa estrutura revela uma simetria divina, um paralelismo perfeito. Nos 3 primeiros dias, Deus cria os espaços, os reinos, por meio de atos de separação. E nos 3 dias seguintes, ele adorna, ele povoa esses reinos. A luz do primeiro dia encontra quem a carregue nos luzeiros do 4º dia. O céu e as águas do 2º dia são preenchidos pelas aves e pelos peixes do 5º. O que a gente vê aqui é a imagem de um universo de ordem e não de um acaso cego. Então, fica a pergunta: como entender esses dias? Santo Agostinho nos oferece uma interpretação de uma profundidade impressionante. Ele argumenta que Deus, por ser eterno, criou tudo de uma só vez, simultaneamente. Os 6 dias, então, não seriam uma cronologia, mas sim uma ordem lógica. Seria a forma como a mente angélica, a primeira criatura espiritual, à luz do primeiro dia,
contempla esse único ato criador de Deus, só que sob diferentes aspectos. E aqui tem um ponto crucial, a polêmica teológica. Nas culturas daquela época, o Sol e a Lua eram os deuses poderosíssimos. O Gênesis faz algo radical. Ele os rebaixa, ele os despoja completamente de sua divindade. Eles não são deuses. São meros luzeiros, sinais que Deus criou para servir a humanidade, para marcar o tempo. São criaturas e não criadores, servos e não senhores. É uma declaração da soberania absoluta do Deus único. E agora, a linguagem da narrativa muda, fica mais solene. No clímax de toda a obra criadora, Deus não apenas comanda, ele delibera, ele conversa. Chegamos ao ponto mais alto, ao propósito de toda a criação física, a humanidade. Façamos. Esse plural é simplesmente extraordinário. Os padres da Igreja, desde muito cedo, viram aqui um primeiro vislumbre do mistério da Santíssima Trindade. O próprio ato de criar o ser humano reflete a comunhão de pessoas que existe dentro do único Deus. O Pai cria, através do Filho, no amor do Espírito Santo. Ser criado à imagem de Deus não tem a ver com a aparência física, tem a ver com a nossa alma espiritual. É nossa capacidade de conhecer a verdade, de raciocinar e de amar livremente. É isso que nos faz semelhantes a Deus. E isso nos dá uma dignidade que é intrínseca, inalienável e também uma vocação, a de sermos guardiões responsáveis da criação, refletindo o cuidado do próprio Criador. Mas a narrativa ainda não acabou. Ela não termina com a criação do homem. Termina com um ato de Deus que redefine o propósito de tudo que veio antes. O sétimo dia não é um detalhe, não é um apêndice. É o clímax que revela o objetivo final de toda a existência. O número 7, na Bíblia, é um símbolo de plenitude, de perfeição e, o que é mais importante aqui, de aliança. Ao organizar a criação em 7 dias, o autor sagrado está nos mostrando que a criação não é só um ato de poder, é o estabelecimento de uma aliança, de uma relação de família entre o Criador e a sua criação. O descanso de Deus não tem nada a ver com cansaço. É o deleite de quem concluiu perfeitamente a sua obra. Ao abençoar e santificar o sétimo dia, Deus transforma o cosmos. Deixa de ser uma oficina de trabalho para se tornar um templo. O propósito final da criação não é o trabalho, mas a adoração, a contemplação, a comunhão com Ele. E essa frase de Santo Agostinho conecta tudo de uma forma perfeita. Aquele grande repouso cósmico do sábado ecoa no desejo mais profundo da alma humana. A história da criação, portanto, não aponta para o vazio. Ela aponta para a plenitude do repouso na comunhão com aquele que, no princípio, fez os céus e a terra. E a questão que fica para a nossa meditação é: como nós respondemos a esse convite para entrar no seu repouso?